Questão 1 da Academia da Força Aérea do ano de 2014. O motociclista, pilotando sua motocicleta, move-se com velocidade constante, velocidade sempre de mesmo módulo, durante a realização do looping da figura abaixo. Está aqui a figura. Quando está passando pelo ponto mais alto dessa trajetória circular, o motociclista lança para trás um objeto de massa desprezível comparada à massa de todo o conjunto motocicleta-motociclista. Dessa forma, o objeto cai em relação à superfície da Terra como se tivesse sido abandonado em A, percorrendo uma trajetória retilínea até B. Esclarecendo. Tá, então ele vem, tá aqui o sistema, tá? Motocicleta, motociclista, ele sobe aqui no sentido anti-horário e passa por A com uma certa velocidade. Quando ele está passando por A com uma certa velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo para a esquerda, ele joga para trás um objeto de massa desprezível com uma velocidade de 10 metros por segundo também. Então, para a direita. Então, essa velocidade de 10 metros por segundo para a esquerda compensa a velocidade de 10 metros por segundo para a direita, e esse objeto cai em trajetória retilínea em queda livre, tá? Como se tivesse sido abandonado em A. Ao passar após esse lançamento em B, o motociclista consegue recuperar o objeto imediatamente antes dele tocar o solo. Então, ele abandonou. O objeto é abandonado aqui, cai em queda livre. Enquanto isso, ele está fazendo esse movimento pelo lado esquerdo aqui, ó. Quando ele chega em B, ele recupera o objeto antes que toque o solo. Aí diz, desprezando a resistência do ar, as dimensões, o tamanho do conjunto do sistema motocicleta-motociclista e considerando o π² igual a 10, ele quer a razão entre a normal n, que age sobre a motocicleta no instante que passa por A, pelo parte mais alto, e o peso P. Em outras palavras, ele quer para o conjunto a relação normal sobre peso, e aqui estão as alternativas. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando ele passa por A, ele comprime o piso para cima, e o piso reage nele para baixo com uma normal. E aqui é claro que tem também o peso, então ele quer nesse ponto A a relação entre a normal e o peso que está agindo sobre o sistema. Bom, primeiro, vamos calcular o motociclista indo de A até B pela superfície direita aqui. Então, ele saiu de B, perdão, motociclista indo de B para A por esse caminho aqui, ó, tá? Pela superfície do lado direito. Então, ele está percorrendo esse caminho. Quando ele faz esse caminho por aqui, com velocidade constante, ele vai percorrer essa distância aqui, ó, que eu marquei para vocês, que é o ΔS, que vai daqui até aqui. E vai demorar um tempo para percorrer por esse lado, ΔT. Acontece que essa circunferência inteira, ela tem comprimento ΔS igual a 2πr. Mas acontece, veja bem, ele está percorrendo só metade da circunferência. Então, ele vai percorrer esse comprimento aqui, ó, ele vai valer 2πr sobre 2, que é a metade, que vai dar πr. πr, então, é a distância ΔS que ele percorre por esse caminho aqui, ó, tá vendo? E para isso, ele vai demorar um intervalo de tempo, ΔT, tá aí de B para A. Cálculo desse intervalo de tempo que ele demora para ir de A até B ou de B até A. Percorrendo ΔS igual a πr com a velocidade V. E a gente sabe que V é ΔS sobre ΔT. O ΔS a gente já viu é πr, o ΔT é o tempo que ele demora para ir de B até A ou de A até B, tá na mesma. Note que essa é a velocidade média. E, portanto, ela é a mesma em A e em B. Tá? Então, esse V, πr sobre T, é a mesma velocidade em qualquer ponto da trajetória, em A e em B também. Tá? E esse ΔT, isolando ele vai ser πr sobre V. Tá? Isola aqui, ΔT, que ele vai dar πr sobre V. Essa equação eu chamei de equação 1. E quem é isso? Isso é o intervalo de tempo que ele demora, o sistema demora para ir de A até B ou de B até A. Depois, agora vamos
trabalhar com o objeto. Sendo o objeto abandonado, V0 igual a 0 no ponto A, e pelo enunciado, desprezando a resistência do ar e as dimensões do sistema, esse objeto vai cair em queda livre, abandonado em A, com aceleração igual à da gravidade G, e ele percorre essa distância aqui. Olha bem, agora estou trabalhando com o objeto, tá vendo? Ó, ele vem daqui de A até B, e quando ele desce de A até B, ele vai percorrer 2R, tá vendo? O raio da circunferência é R, ele percorre o diâmetro. Então, para ir de A até B, ele percorre 2R. Então, o objeto percorre 2R e em que tempo? No mesmo tempo ΔT que ele demorou para percorrer, para vir daqui até aqui. Então, o ΔT é o mesmo, tanto para o sistema, tá, que vem por aqui, como o objeto em queda livre. Nesse caso, tá, só para o objeto que está em queda livre, ele vai percorrer um ΔS, que é 2πr, tá? E a equação da queda livre é ΔS é V0 ΔT mais G ΔT quadrado sobre 2. Acontece que o ΔS, a distância que o objeto percorre para vir daqui até aqui em queda livre, é 2R. O enunciado forneceu que a velocidade inicial na queda livre do objeto é 0, então substitui V0 por 0. Mais G ΔT quadrado sobre 2. Então, vai ficar 2R é igual a G ΔT quadrado sobre 2. Essa equação eu chamei de equação 2. Já disse e vou repetir. Observe que o tempo ΔT, que o objeto demora para chegar em B, para vir de A até B, tá? É o mesmo que ele demora para efetuar esse movimento do lado direito. Portanto, você pode substituir a equação 1, essa daqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Na 2, que é essa daqui. Então, quando eu substituir 1 em 2, eu vou ter 2R, vai ser G, esse ΔT quadrado eu substituí lá, tá aqui, tá vendo? Que é πr sobre V quadrado sobre 2. Então, eu peguei o V quadrado, tá? O ΔT quadrado e substituir por esse valor aqui que eu vi lá em cima. Vai dar 4R é igual a G πr V quadrado sobre V quadrado. Distribui o quadrado, ele pega o π, o R e o V, vai ficar 4R é igual a G π quadrado, R quadrado, V quadrado. 4, tá? Porque se cancela o quadrado com R aqui, ó. 4 vai ser G π quadrado R sobre V quadrado. Aí o que eu fiz? Isolei o V quadrado, ele vai ser G π quadrado R sobre 4. E essa equação eu chamei de equação 3. Continuando. Mas, no ponto A, as forças que agem sobre o motociclista são duas. Seu peso, que é vertical e para baixo, sempre vertical e para baixo, e a força normal, que ele troca com o piso superior do globo, também vertical e para baixo. Então, quando ele está passando aqui em cima no ponto A, primeiro ele tem que passar com uma certa velocidade, certo? Aí o que ele faz? Ele comprime o piso do globo para cima. Pelo princípio da ação-reação, o piso do globo reage nele para baixo, com uma força que é normal. Então, sobre o sistema, você vai ter uma normal para baixo. Mas em todo o corpo tem sempre um peso que é vertical para baixo. Então, quando ele passa no ponto A, você vai ter duas forças, a normal, que é vertical e para baixo, e o peso, que é vertical e para baixo. Ou seja, ela se comporta como se fosse uma única força resultante para baixo. E essa força resultante para baixo é o N mais P. Mas acontece que todo corpo em movimento circular, sobre ele surge sempre uma força resultante denominada força resultante centrípeta, tá? Que tem sempre a característica de ser dirigida para o centro da circunferência. Então, essa força resultante centrípeta que aparece aqui é o N mais P em módulo. Portanto, a força resultante centrípeta ela vale mv quadrado sobre R. No ponto A, então a gente já viu que a força centrípeta é o peso, mas é normal, que é a resultante. Por isso que ela chama força resultante centrípeta. Então, substituindo o Fc por mv quadrado sobre R, ele vai ser P mais N ou N mais P. Essa equação
eu chamei de equação 4. Aí eu vou substituir 3 em 4. Tá vendo? Ó, 3 aqui, ó. V quadrado é G π quadrado R sobre 4. Então, eu vou substituir isso aqui no 4, tá vendo? Então, eu substituí aqui onde que tá amarelo, tá? Em vermelho, perdão. Então, vai ficar M, tá? No lugar do V quadrado eu pus tudo isso, sobre R é igual a N mais P. Que vai dar mg π quadrado sobre 4 é igual a N mais P. Mas o peso é mg. Então, vai ficar P π quadrado sobre 4 é N mais P. E o enunciado pediu para substituir o π quadrado por 10. Então, vai ficar 10p sobre 4 é igual a N mais P. Você divide o 10p por 4, vai dar 2,5p. Então, 2,5p é N mais P. Traz para cá o P, vai ficar 2,5 menos 2,5p menos P é igual a N. Então, vai dar 1,5p é igual a N. Portanto, ele quer a razão N sobre P, colocando isso aqui, tá? Passando o P dividindo. Então, N sobre P vai ser 1,5, que é o que ele pede, que no ponto A, a razão da normal, que ele troca com o piso, e o peso que ele tem no ponto A. Então, vai dar 1,5. Questão 2. Um bloco de massa 2 kg desliza sobre um plano inclinado conforme a figura 1. Está aqui. Plano inclinado. Veja o ângulo de inclinação, 37 graus. O gráfico VT, figura 2, esse aqui, representa a velocidade desse bloco em função do tempo durante sua subida. Só a subida de A até B. De A até B. Essa subida está representada aqui nesse gráfico. Considere a existência de atrito. Então, existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. E despreze quaisquer outras formas de resistência ao movimento. Tá? Então, a gente vai trabalhar só com a força de atrito entre o bloco e o plano. Força de resistência do ar, etc., vai ser desprezada. Sabendo que o bloco retorna ao ponto A, então ele saiu do A, tem atrito, subiu até B, retornou a A, quer saber a velocidade com que ele passa pelo A no retorno. Deu as alternativas. Analisando aqui, veja bem, antes de começar a resolução, ó, o que ele fornece com essa figura e essa. Com esse desenho e com esse gráfico, ó. Veja, esse gráfico representa só a subida. Então, ó, quando ele está em A, o tempo é 0. Se eu disparar o cronômetro aqui, o tempo é 0. Aí ele subiu e quando o tempo é 0, veja bem, a velocidade dele é 4. Então, a primeira conclusão, em A, ele foi jogado para cima com uma velocidade de 4 metros por segundo. E aí o que ele fez? Quando chegou aqui embaixo, porque o gráfico é só da subida, depois de meio segundo, ele chegou em B. Mas observe que quando o tempo é meio, a velocidade vale 0. Tá? Então, o que eu descubro só comparando esses dois? Que ele saiu de A com velocidade de 4, chegou em B com velocidade 0. E que ele demorou meio segundos para ir de A até B. Trata-se de um sistema dissipativo, que ele diz que, para considerar a força de atrito, que surge quando o trabalho é realizado por forças dissipativas, no caso, força de atrito. E quando isso acontece, parte da energia mecânica, a energia mecânica é a total do sistema, ela é dissipada nas formas de energia térmica, sonora, etc. Então, vai ter dissipação de energia, tá? Assim, a energia mecânica do sistema diminui, ela é maior em A, no caso do exercício, e menor em B. E nesse caso, o trabalho das forças não conservativas, no nosso exercício, apenas a força de atrito, ele é igual à energia total dissipada, ou seja, igual à variação da energia mecânica, porque energia mecânica é energia total. Então, o que você tem? Se você pega a energia mecânica total inicial, a em A, subtrai a energia mecânica total final em B, você vai ter o trabalho das forças dissipativas, que é o que o exercício está pedindo. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos calcular essa distância ΔS que vai de A até B ou de B até A.
Que jeito? Pelo gráfico, porque o gráfico representa só essa subida, tá? E em todo gráfico, velocidade versus tempo, se você achar a área da figura, você está achando o deslocamento. Essa figura é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base é meio, a altura é 4 sobre 2. Portanto, tá, esse deslocamento, essa distância que ele percorre para ir de A até B, vale 1 metro. Está aqui no desenho, ó. Agora nós vamos calcular a altura entre A e B. Essa altura aqui, ó, devido ao ponto A e ponto B, daqui até aqui. Essa altura, tá? Na horizontal que une A até B. Então, essa altura aqui, vertical, tá vendo aqui? H. Essa altura que nós vamos calcular. Que jeito? Se esse ângulo é 37, esse aqui também é 37. Então, eu vou usar o seno. Olha, só nesse triângulo pequeno aqui que eu estou mostrando para vocês, que tem hipotenusa 1 metro. E a altura H aqui, ó. Então, seno de 37 é cateto oposto, o H, dividido pela hipotenusa por 1. Portanto, seno de 37, 0,6 foi dado. A hipotenusa você quer, que é sobre a altura você quer, sobre 1. Portanto, essa altura vai dar 0,6 metros. Então, o que eu achei? Essa altura aqui, 0,6 metros, ó, tá vendo? E a hipotenusa, 1 metro. Agora, na subida, só a subida. O trabalho das forças dissipativas, no nosso caso, força de atrito, vai ser a energia mecânica total inicial, que é a A em A, e menos a energia mecânica total final, que é em B. Então, o trabalho da força de atrito vai ser MA menos EMB. Mas acontece que a gente já viu que no ponto A, por aqui, a velocidade é 4. Tá? Quando o tempo é 0, a velocidade é 4. E no ponto B, a velocidade é 0. E se eu estabelecer também, tá, como nível de altura aqui no ponto A, na horizontal no ponto A, um nível de altura, então a altura nesse ponto aqui é 0 e a altura nesse ponto aqui em cima no ponto B é 0,6. Então ele vai ter velocidade em A 4, em B 0. Altura em A 0, altura em B 0,6. Então, o trabalho da força de atrito que ele quer é energia mecânica em A menos energia mecânica em B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a energia mecânica em A. Ela é a potencial gravitacional em A mais a cinética em A. Em A, você vai ter mgHA, mas acontece que nós estabelecemos o nível de altura em A 0, então o HA é 0. Então, a energia potencial gravitacional em A é 0, mais a cinética em A é a massa 2, a velocidade em A é 4 ao quadrado sobre 2. Portanto, a energia mecânica total que ele vai ter inicial em A vai ser 16 joules. Vou fazer a mesma coisa em B. Agora, lá no ponto B, lá em cima, tá? Energia mecânica em B é a potencial gravitacional em B, mais a cinética em B. Então, a potencial gravitacional em B vai ser massa 2, G10, altura em B, daqui até aqui, tá? 0,6. Mais a cinética ali vai ser 0, porque a velocidade em B é 0. Portanto, a energia total final mecânica em B é 12 joules. O trabalho da força de atrito que ele está pedindo é uma menos a outra, maior menos a menor. Portanto, o trabalho da força de atrito pedido vai ser 4 joules.